Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Minerva Talks, o podcast da Minerva Foods. E no programa de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre como a Minerva desenvolve seus líderes e talentos. E para falar sobre esse assunto tão bacana, eu tenho duas convidadas muito especiais. A Fernanda de Luca, que é responsável pelo desenvolvimento de talentos na companhia, e a Mariane Gimenez, que é coordenadora de desenvolvimento organizacional na Minerva. Meninas, obrigado por terem aceito o convite. Obrigada, viu, Wagner? É um prazer estar aqui com você. Fernanda, explica pra gente, né, como que acontece, né, esse trabalho de desenvolvimento organizacional dentro da Minerva. Bom, nosso foco é o desenvolvimento de talentos, visando uma cultura de aprendizagem, de meritocracia e de inovação. Então, dentro deste processo, a gente tenta buscar desenvolver vários grupos específicos dentro da organização, sejam as novas pessoas que estão ingressando, a nossa liderança, grupos por unidade de negócio, onde a gente busca a conexão, a inspiração e o aprendizado. Então, a gente tem aí desde o que a gente chama de ciclo de gestão de pessoas, buscando aí o entendimento do estabelecimento de metas, do qual é o meu papel dentro da organização, o que eu preciso para me desenvolver, para alcançar novos objetivos, até realmente o processo de fechamento, que é a nossa avaliação de performance e desempenho. Muito interessante. E, assim, quando a gente pensa em resultados, né, em impacto, qual que é o impacto desses programas de desenvolvimento, né, no dia a dia da companhia? A gente tá criando uma nova maneira de fazer a gestão Minerva, né? Porque a Minerva, o resultado da organização, ele é feito através das pessoas. As pessoas, para terem o seu melhor resultado, ela precisa se basear na nossa cultura, que é criando conexões entre pessoas, alimentos e natureza, e também através de um sistema integrado de gestão. Então, a gente está introduzindo na rotina das áreas e das pessoas alguns rituais que fazem com que eles reforcem alguns tipos de comportamentos. E cada líder, ele está bem claro e está bem explícito o que a gente espera dele como um papel de gestor. Então, a gente fala que um líder na Minerva, ele precisa ter excelência operacional, né? Então, ele precisa desenvolver isso tanto para ele como líder, como para a sua própria equipe. Então, o que ele precisa ter? Uma disciplina, ele precisa focar nos resultados, precisa entender e transmitir os objetivos daquela área. Além de excelência operacional, o líder também precisa atuar como dono. Ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter o perfil empreendedor para alcançar, né, os resultados bem desafiantes e dinâmicos que a gente tem da organização. Uma outra coisa, a gente pede bastante coisa lá na Minerva, né? Mas uma outra coisa que a gente pede para o nosso líder é que ele traga mensagens bastante simples e comunique com muita frequência. Porque quanto mais a gente comunica e esclarece e alinha as expectativas, fica mais fácil a gente atingir os nossos resultados em comum. E ainda temos mais 3 comportamentos, que é a construção de times de alta performance com base na confiança, em comprometimento e na gestão de conflitos para que a gente atinja o resultado. O 5º comportamento que a gente espera é o comprometimento com o equilíbrio, né, para que a gente possa ter uma boa dosagem, um balanço entre vida pessoal, vida profissional, vida social. E, por último, e não menos importante, que ele seja o guardião da nossa cultura, respeitando nossos valores como reconhecimento, comprometimento, sustentabilidade e orientação para os resultados. Isso é muito legal, porque fica claro que a companhia trabalha com essas lideranças, né, nas várias frentes onde elas precisam se desenvolver e construir, né, uma melhor performance com seus times, né? E aí, isso no cenário de líderes. Mas a companhia também tem seus programas de entrada, né, Mari? E como que eles estão estruturados? E assim, a gente sabe que essa pessoa que entra, ela pode chegar a ser um desses líderes, nesses contextos e com esses aspectos que a Fernanda mencionou. Mas assim, e nos programas de entrada? Como acontece essa estruturação? Legal, boa pergunta, Wagner. Nós temos hoje 2 principais programas de entrada, que é o programa de estágio e o programa trainee. O programa de estágio ele é voltado para os universitários que ainda estão cursando e que querem trabalhar numa grande empresa como a Minerva, uma multinacional, que traz toda essa possibilidade de uma carreira, né, inclusive internacional. E a nossa grande preocupação é preparar e ajudar na capacitação dessas pessoas. A nossa trilha de estágio, por exemplo, é uma trilha bem robusta,
A gente procura trazer o conteúdo técnico, né, a parte teórica, mas também essa vivência no dia a dia, para que esse estagiário tenha esse desenvolvimento completo, né, unindo o que ele aprende na faculdade e experienciando isso no dia a dia junto das nossas lideranças. Além desses treinamentos, desses workshops, eles ficam também acompanhados pelo mentor, pelo gestor da área. A gente tem momentos também de troca com alguns executivos, onde eles contam as suas histórias. Isso serve para inspirar esses novos talentos que estão entrando. É bem bacana. E aí nós temos também o programa Trainee, que ele é ainda mais robusto. A gente conseguiu, nesse último ano, né, Fer, fazer um programa bem legal. A gente trouxe as 5 origens num programa Latam, tendo trainees em todos os países. E essa trilha foi ainda mais robusta, porque esses trainees, além desse conhecimento técnico dos workshops, eles também tiveram que vivenciar a construção de um projeto que conversasse com a estratégia da companhia. Legal. E eles eram acompanhados por lideranças sêniores também do nosso time. Então, têm sido bons programas que têm proporcionado aí uma sustentação bacana do nosso pipeline. E é fundamental, né, para trazer novos olhares, novas ideias, para fortalecer ainda mais o nosso time. E aí, Fernanda, pensando ainda nessa questão da liderança, como que a Minerva, né, que estratégias a companhia utiliza para desenvolver esses líderes? Eu acho que é muito interessante você falar, porque a gente está num momento muito especial dentro da Minerva em relação a vários assuntos, mas principalmente no desenvolvimento de lideranças. A gente tem uma abertura e um comprometimento muito alto da alta direção da companhia. E com isso a gente desenvolveu um programa chamado Jornada da Liderança. Jornada de Liderança ele começa no início do ano, né? Então, como se você estivesse começando na sua escola, conhecendo as novas matérias que vão acontecer naquele ano. Então, desde o seu estabelecimento de metas, são os seus objetivos individuais, alinhado com o seu gestor. Aí passa por um momento onde a gente vai ter uma calibração, um acompanhamento dessas metas em relação ao seu desempenho com os desempenhos dos seus pares. Um momento de feedback, que é um momento realmente de troca, de construção, de alinhamento de expectativa extremamente relevante para o desenvolvimento individual da pessoa. Consequentemente, feito isso, você e os seus gestores estão alinhados para desenvolver quais são os pontos ou as oportunidades de melhorias que você tem para um novo passo dentro da organização, ou mesmo no seu cargo atual, além do que reforçar ou ressaltar as suas características mais impactantes de contribuição para o negócio. Então, ao largo do ano, a gente tem iniciativas que a gente chama de ciclo de gestão de pessoas, onde você tem um momento de alinhamento com o seu gestor. Mas acho que uma coisa bastante interessante que está surtindo um efeito muito impactante na organização é um encontro de 2 dias que a gente chama de imersão dos líderes, com o nome de DNA da liderança. E é justamente por que DNA da liderança? É porque a gente quer introduzir alguns conceitos, por mais básicos que sejam, do papel de um líder dentro da Minerva. Né? Então, não só falando de negócio, mas também falamos de negócio, falamos do nosso momento, qual que é o momento futuro da organização, mas também do que se espera de um líder, como que podemos ajudá-lo para que realmente a gente construa equipes de alta performance. Né? E o mais interessante é que esse programa ele começou com o C-Level, né, que é a alta liderança da organização, como você sabe, Wagner, e ele está sendo cascateado para os demais níveis até o nível de supervisão. Então, até o final desse ano de 2024, a gente vai completar praticamente 1.500 líderes serão aí imersos neste Legal. Conteúdo. E o mais importante, que sairão com a mesma mensagem, com o mesmo conhecimento. Né? E essa imersão não é simplesmente ficar em sala de aula, não. Né? Eles têm que trabalhar, eles têm que discutir e depois eles são facilitadores das próximas turmas, que são formadas por membros da equipe deles. Então, isso faz que é um aprendizado contínuo. Lembra que eu falei no começo que a gente busca uma cultura de aprendizagem, Perfeito. De meritocracia? Então, nessas imersões, a gente replica e faz com que eles realmente exerçam, né? Façam aquele walk the talk de uma maneira natural. Então, a gente acredita que aí no final deste ano a gente já vai ter aí líderes muito mais capacitados, muito mais fortalecidos para os novos desafios que teremos para o próximo ano. Muito bacana. E aí, eu acho que não existe maneira melhor, né, de trazer ali a materialidade, né, desse tipo de
de trabalho, de desenvolvimento, do que ouvindo, né, alguém que está passando por esse processo, que se desenvolveu aí através do DNA de liderança. E a gente vai acompanhar agora um depoimento de uma dessas pessoas que integra o programa. Hola, mi nombre es Tobías Ortiz, soy gerente regional de la parte industrial en Uruguay. Bueno, la primera elección que tuvimos fue una gran sorpresa y que tenemos muchas oportunidades en cuanto a la encuesta Great Place to Work. Tenemos mucho por mejorar al respecto y vimos el plan de acción justamente para ver qué podemos hacer en nuestras unidades para que llegara más gente y tener una mejor encuesta. Eso por un lado. Por otro, la segunda más importante fue trabajar en las disfuncionalidades del equipo y eso fue directamente trasladado al equipo interno nuestro y lo van a poder ustedes seguir haciendo. Por otra parte, de las cosas más lindas que hay en este tipo de eventos es efectivamente el trabajo con las personas corporativas que no tenemos contacto, el poder compartir experiencias, compartir formas y bueno, poder estar en contacto real con personas que en general no tenemos contacto y quedar con ese contacto es siempre muy bueno para la sinergia de toda la empresa. Bueno, mi mensaje es que nos animemos a innovar, a cambiar para mejorar todos esos aspectos que tenemos en cuanto a disfunciones y en cuanto a la encuesta, que sabemos que es una cosa básica de poder estar más cerca de nuestra gente. Eso por un lado. Y por otra parte, mi mensaje es aprovechar y estar participar activamente de esta instancia, porque realmente nos va podemos adquirir mucho conocimiento respecto a eso, pero no solamente adquirirlo, sino que al día siguiente estarlo aplicando en nuestras unidades, en nuestros orígenes, en el día a día. Muito legal, não é mesmo, pessoal? E Mari, pensando agora nos aspectos dos programas de entrada, né? Como que a companhia enxerga esses programas, né? E qual que é o papel do feedback, né, na estruturação desses programas? A Minerva, ela apoia muito essas iniciativas e até para sustentar, né, o crescimento, a continuidade da Minerva, de ter novos talentos, novas pessoas, trazendo olhares e perspectivas diferentes. E uma das nossas grandes preocupações é medir tudo isso, o quanto tem funcionado, né, esses programas, o quanto a gente tem de fato conseguido que os nossos estagiários sejam efetivados, o quanto a gente tem conseguido que os nossos trainees, ao final da trilha, sentem numa posição de liderança. Então, a gente se preocupa em acompanhar cada etapa dessa trilha para garantir que esses objetivos, ao final, sejam alcançados. E o feedback é fundamental, né, Wagner? Tanto para direcionar esses profissionais, então o estagiário está no início da carreira ali, ele precisa muito desse acompanhamento próximo, né, da liderança, dos colegas. Então é fundamental. Trainee é a mesma coisa, né? Uma pessoa ali com um pouco mais de experiência, já tem uma formação, mas também precisa de um acompanhamento, de um direcionamento, entender o que está funcionando bem, o que tem oportunidade de potencializar ainda mais, então também é importante. E os feedbacks para nós mesmas, né, Fer? No sentido de olhar para esses programas e entender o quanto a gente consegue evoluir ainda mais esse programa. A gente já conseguiu, do ano passado para cá, evoluir o trainee, né? Agora a gente fez um programa Latam. Para o próximo, vamos tentar talvez um programa global, né? Pegando os escritórios internacionais também. Então, o feedback está no centro de tudo isso para que a gente entregue cada vez mais e melhor, com qualidade. E Mari, acho que também é interessante a gente ter essa materialidade em relação, né, aos programas de entrada, né? Então, acho que agora a gente convida o pessoal para acompanhar um depoimento de uma das pessoas que entraram por um desses programas de entrada e hoje ocupam uma posição de liderança dentro da companhia. Fala pessoal, meu nome é Márcio Caimão, sou gerente corporativo de Planejamento Brasil, responsável pelos setores de PCP, custos e orçamento. Eu ingressei em Minerva em agosto de 2018 pelo programa de trainee. Posteriormente assumi a posição de supervisor de custos, coordenador de custos, gerente de custos e orçamento e por fim também agreguei a área de PCP. O programa de trainee foi fundamental aí no meu desenvolvimento da minha carreira. Eu tive a oportunidade de ter uma visão macro do negócio, além de criar uma rede de contatos que foi fundamental aí para o meu desenvolvimento e minha trajetória. Se eu pudesse dar algumas dicas para vocês seriam: assuma o protagonismo da sua carreira, seja proativo,
e tome iniciativas. Faça mais do que esperam e do que te pedem. Seja humilde, esteja aberto a aprender. Aproveite seu tempo, crie conexões. E é isso. Espero vocês. Um grande abraço. Muito legal, não é mesmo, pessoal? E aí eu acho que a gente trouxe um pouco dessas histórias que foram construídas, mas a gente também gostaria de olhar um pouco para o futuro, né? Fernanda, como que a companhia enxerga ali esses próximos passos, né, para influenciar o desenvolvimento desses profissionais no sentido de liderança? Excelente pergunta, porque a gente está passando por um momento muito especial e relevante para o futuro da organização. E a empresa sendo uma empresa global, presente em vários países, sendo renomada e destacada internacionalmente, fora do Brasil, Américas, Europa, Ásia. Então, a gente precisa agora se estruturar para ter uma abordagem ainda mais global, mais insersiva, seja culturalmente, seja naturalidade e descendências, né, de idiomas, né? Então, a gente tem vários projetos e programas sendo em desenvolvimento para esse atingimento dessa universalidade da Minerva como um todo. Então, desde processos mais integrados, mais insersivos, mais diversos, usando um pouco mais a nossa pluralidade como organização. Porque o nosso diferencial são as pessoas. O nosso grande fator competitivo são as pessoas. Então, o nosso foco, o futuro da Minerva vai estar nesse direcionamento. Como fortalecer, desenvolver, inserir as nossas pessoas dentro desse contexto global, uma mentalidade global, mas atuando localmente, respeitando as suas particularidades culturais, locais, de níveis de serviço com os clientes. Acho que os grandes focos cada vez mais a maior proximidade com os nossos clientes, seja no mercado interno, seja no mercado externo, né? Valorizando muito mais as nossas tecnologias, os nossos programas de inovação, reconhecendo os nossos profissionais como o prêmio de inovação que recentemente foi lançado, né, para reconhecer realmente as iniciativas, as ações que nós temos nessa área. Então, é tornar a empresa um lugar ou o melhor lugar para se trabalhar, que possa atrair e reter os melhores profissionais. Muito legal. E é muito empolgante ouvir, né, sobre o quanto essas trajetórias, né, estão se construindo cada vez mais e ficando cada vez mais robustas. Meninas, muito obrigado por terem aceito o convite. E você que assistiu o programa até o final e que quer reassistir alguma edição ou acompanhar outras informações sobre a Minerva Foods, ou sobre os nossos negócios relacionados também, é só acessar o nosso site, minervafoods.com, ou nos acompanhar através das nossas redes que estão aparecendo aqui embaixo. Até a próxima e obrigado pela sua audiência.